Olá, eu sou a Eva e esse é o Trocando Ideias. Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje, mais uma vez, vamos falar sobre o bairro de Pinheiro, aquele aqui em Maceió que está sofrendo com rachaduras em suas ruas, avenidas e imóveis. O que será que aconteceu e que mudou com a situação desse bairro? Vem comigo que eu te conto tudinho depois da vinheta. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a situação crítica do bairro de Pinheiro, aqui em Alagoas, Maceió. Um bairro que tem sofrido muito com rachaduras, fissuras e até crateras surgindo em suas ruas e avenidas. As pessoas estão correndo risco sim e seus imóveis podem simplesmente de uma hora para outra desabar. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você assista e entenda um pouco mais sobre o assunto desse vídeo. Então, dia 22 de março foi dado início a uma nova fase do programa Posse Legal, que visa aí regularizar a situação dos imóveis no bairro de Pinheiro, para que as pessoas com a documentação necessária, elas possam dar início aí no processo para receberem um aluguel social, que é o que vai ajudá-las a sair dessa área de risco e morar em outro lugar, e também vai ajudá-las futuramente, se elas quiserem, a entrar aí com ações na justiça, buscando indenização pelos danos que sofreram. Os moradores que vão ser atendidos agora nessa nova fase são os moradores da área laranja, né? E eles vão precisar levar recibo de compra e venda do imóvel, relação contratual ou algum documento que confirme o tempo de permanência daquela família naquele imóvel no bairro do Pinheiro, além dos seus documentos pessoais. Esses documentos eles serão avaliados, analisados e esse processo deverá durar em cerca de 30 dias. Após isso, eles vão determinar quem tem direito a receber o aluguel social e quem não tem. Eles já fizeram esse processo na área vermelha, que é a área mais crítica do bairro, que foi em 25 de fevereiro. Nessa etapa nessa etapa da área vermelha, 350 moradores entraram com essa ação, né, com essa regularização dos imóveis e apenas 121 foram cadastradas no programa Posse Legal. E eu fico pensando, o que será que tinha de errado na documentação para que dezenas de famílias não tivessem direito a essa ajuda, né? E o que vai ser dessas famílias se realmente elas tiverem que continuar lá, se não tiverem para onde ir? E se a casa cair, o que é que vão ser dessas pessoas? Eu fico me perguntando isso. Mas, infelizmente, muita coisa mudou desde o último vídeo que eu fiz e agora mais 2 bairros aqui em Maceió estão sofrendo sim com rachaduras, crateras e fissuras. São o bairro de Mutange e Bebedouro, que antes não estavam aí participando, vamos dizer assim, incluídos nessas áreas de risco, mas que, devido a acontecimentos, né, rachaduras que foram surgindo, sim, já começa-se a pensar na possibilidade de que os moradores comecem também a deixar esses 2 bairros, porque existe sim a possibilidade deles, assim como Pinheiro, sofrerem um colapso e simplesmente desmoronarem. A situação, gente, é tão séria que agora, dia 26 de março, o prefeito decretou estado de calamidade pública nos 3 bairros. A situação está muito, muito crítica. Muito difícil para essas pessoas. Imagina você morar numa casa que a qualquer momento ela pode cair em cima de sua cabeça. É complicado. E mais à frente eu vou dizer quem está sendo responsabilizado. Lembra que no vídeo passado nós falamos de algumas possibilidades, mas parece que realmente só existe um culpado para que isso esteja ocorrendo. O último levantamento dessas áreas de risco foi feito em junho do ano passado, ou seja, tem quase um ano que ninguém faz um levantamento sobre essas áreas, ninguém sabe o que é que está acontecendo no subsolo, enfim, está lá, largado, a Deus dará. E nesse período, casas, como eu disse, bairros que antes não estavam em nenhuma das áreas tidas como de emergência, na área vermelha, laranja ou amarela, agora sim começam a
ter suas vidas vinculadas a isso. Os moradores disseram que foi muito rápido o surgimento de crateras, de rachaduras e de fissuras em seus imóveis e ruas. Foi algo que aconteceu muito rápido. A Defesa Civil, ela liberou aí um levantamento, vamos dizer assim, não é bem um levantamento, mas ela informou que na área vermelha, que é a área de risco muito alto, há ainda 493 casas sendo habitadas, pelo menos é o que deu para entender. Na área laranja, que é a área de muito risco, existe 1.158. E na área amarela, que é a de risco médio, 325. Eles disseram que existem essas três áreas, né? Vermelha, laranja e amarela. Mas agora, dia 21/3, a Defesa Civil, acho que lá no Senado, numa reunião que eles tiveram, um representante da Defesa Civil disse que não existe mais isso de área laranja ou amarela. Tudo no Pinheiro agora é área de muito risco, de risco muito, muito alto. Ou seja, todo o bairro do Pinheiro agora pertence à área vermelha. Para vocês terem ideia de como a situação está se complicando a cada dia, de outubro de 2018 a dezembro de 2018, 149 famílias, vamos dizer residências, procuraram a Defesa Civil para que eles fizessem uma vistoria nos seus imóveis. De janeiro de 2019 até março de 2019 foram 1.667 pedidos de vistoria. Então, gente, isso aqui aumentou em mais de 10 vezes. Então tem muita gente preocupada com o que possa acontecer. Como eu disse no vídeo anterior, eu tinha falado de algumas possibilidades que estavam ocorrendo, essas crateras, essas fissuras e esses buracos no subsolo do bairro do Pinheiro. Mas para o Ministério Público e a Defensoria Pública, o responsável é somente um, a Braskem. Lembra da Braskem? Uma mineradora que está fazendo extração de salgema dentro do subsolo do bairro do Pinheiro. E eles decidiram que iriam bloquear os bens dessa empresa. Então foram bloqueados 6 bilhões e 700 milhões de reais da Braskem. E o Ministério Público disse que esse dinheiro ele vai ser utilizado aí para reparação de danos morais e materiais, revitalização do terreno e reabilitação da área. E falando sobre esse assunto, o Alfredo Gaspar, que é da Procuradoria-Geral, ele disse o seguinte: nós ainda não temos o laudo definitivo, conclusivo de que a Braskem é responsável, mas temos evidência suficiente para dizer que a população não pode ser responsabilizada, tiradas de suas casas, e uma mineração que sequer deveria ter ocorrido em área residencial. Equipes técnicas sem condições nenhumas de analisar o que a Braskem estava fazendo, e essas famílias não podem ser simplesmente enxotadas de suas casas. Isso é o que acredita a Procuradoria-Geral do Estado. E a Braskem, claro, saiu, dizendo não, o laudo oficial não saiu, não tem nada que ligue diretamente a nossas atividades com o que está acontecendo no bairro do Pinheiro, do Mutange e de Bebedouro. A culpa não é nossa. Até que saia o laudo oficial, nós não nos responsabilizamos. Típico de um mercado capitalista, onde o povo está, os grandes empresários estão pouco se lixando para quem está perdendo o único bem que tem, que é a casa, que às vezes passou a vida toda para conseguir aquilo. Que importa se eles perderem da noite para o dia algo que eles passaram a vida lutando para ter. O importante é a empresa continuar lucrando, Essa é a visão. Mas ela assinou um plano de acordo de cooperação técnica com alguns órgãos públicos. O que esse acordo vai fazer? A Braskem já elaborou um plano para um programa de drenagem superficial. Esse programa de drenagem superficial visa minimizar os riscos e os danos que as chuvas podem causar no terreno do Pinheiro. Ou seja, quanto mais água infiltrar, pior a situação vai ficar. E nós sabemos que agora, no mês de março, abril, as chuvas elas tendem a ficar mais fortes, elas tendem a ser mais, vamos dizer assim, intensas. Então, a Braskem vai fazer essa drenagem superficial, porque hoje a capacidade de drenagem do sistema que existe é de 25% de absorção.
Com isso que a Braskem vai fazer, espera-se que se eleve para 50% e que diminua aí a progressão dos danos que os terrenos eles vêm sofrendo. O Ministério Público ele também disse o seguinte: a Braskem jamais deveria minerar em uma área habitada e com falha geológica. Isso não é nem preciso dizer, né, gente? Como é que um país sério permite que uma empresa ela minere embaixo de casas de famílias, ela minere em áreas residenciais? Quer minerar, vai lá para o meio do mato, vai para uma área isolada, onde você não vai prejudicar as outras pessoas. Mas aqui no Brasil é essa coisa, né? Quem tem dinheiro é que manda, é que faz o que quer. E agora estão aí milhares de pessoas, milhares de imóveis sofrendo os danos porque foi permitido que uma mineradora ela simplesmente fizesse túneis e buracos embaixo das casas, aí tirasse o que elas bem quisessem, fizesse o que elas bem quisessem. É uma situação complicada. É perigoso demais para essas pessoas continuarem lá, mas eu me ponho no lugar dessas pessoas que muitas delas, como vocês viram, não vão receber o aluguel social, então possivelmente não vão ter como sair de suas casas, vão ficar lá correndo risco. E você vê que nós brasileiros, a grande maioria, a massa brasileira é de trabalhador que consegue tudo a um custo muito alto, de esforço muito alto. Nós suamos todos os dias para conseguir os bens que nós queremos. E de uma hora para outra isso pode simplesmente desaparecer. Lembranças podem sumir por causa da irresponsabilidade, da ganância de algumas pessoas e da irresponsabilidade e falta de visão de olhar para a população do governo, tanto do estado, quanto do município, quanto federal. Tá certo? Então esse era o vídeo que eu tinha para compartilhar com vocês, falar como é que está a situação aqui no bairro do Pinheiros e o que é que você acha de tudo isso. Você conhece uma outra situação similar que esteja ocorrendo aqui neste Brasil varonil? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado por ter estado comigo, sua presença é muito, muito importante. Então não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, para sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube lhe notificar e você assistir imediatamente, tá certo? Curte, compartilha, informa as outras pessoas o que é que está acontecendo aqui em Maceió. Mais uma vez, muito obrigada, eu te espero no próximo vídeo aqui do Trocando Ideias. Beijo e até a próxima. Tchau!